Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são assim, o divisor de águas entre um banco de dados amador e um profissional: views e normalização. Se a ideia é construir sistemas que são realmente robustos, eficientes, olha, entender essa dupla é fundamental. Então, vamos lá. Sabe aquela sensação de que o banco de dados está crescendo sem controle, virando quase um monstro? É tabela para todo lado, umas consultas gigantescas, vira um verdadeiro labirinto, né? Onde um passo em falso pode quebrar o sistema inteiro. É exatamente esse caos que a gente vai aprender a dominar hoje. E para sair desse labirinto, a gente tem um mapa. Primeiro, vamos entender bem o problema. Depois, vamos conhecer duas ferramentas super poderosas, as views e a normalização. Aí, vamos ver como elas trabalham juntas, numa sinergia perfeita. E por fim, o mais importante, como começar a pensar como um verdadeiro arquiteto de dados. Então, vamos lá. O verdadeiro problema desse labirinto de dados nem é o tamanho, sabe? É a desorganização. Cada tabela nova, cada consulta que a gente repete, aumenta a chance de erro e transforma qualquer pequena mudança num pesadelo para dar manutenção. É como um castelo de cartas, sabe? Pronto para desmoronar. E é aqui que entra a nossa primeira ferramenta para simplificar esse caos todo: as views. Pensa nelas como um atalho super inteligente. Em vez de ter que andar pelo labirinto inteiro toda vez, você cria uma janela com a visão exata que precisa, escondendo toda a bagunça por trás. E aqui que está a mágica, olha só. Uma view não é uma cópia dos dados, ela não armazena nada, só a lógica da consulta. É como se a gente salvasse uma receita para buscar uma informação. A gente define a receita uma vez e depois é só usar quantas vezes quiser. E o melhor, sempre com os dados mais recentes, atualizados. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Para gerar um relatório simples de vendas, o caminho das pedras seria escrever um código assim: um select que faz um join, ou seja, que junta a tabela de clientes com a de pedidos e ainda com a de itens do pedido. Olha o tamanho disso. É um código longo, repetitivo e pior, muito fácil de errar. Imagina ter que fazer isso toda vez? É inviável. Agora, olha só a solução elegante. A gente pega toda aquela consulta complexa e literalmente empacota ela com o comando Create View. A gente dá um nome simples para ela, tipo VW Relatório Vendas, e pronto. A complexidade foi encapsulada. A gente escreve uma vez para usar para sempre. E o resultado? Bom, a partir de agora, para gerar aquele mesmo relatório, basta rodar este comando aqui: Select X from VWR Relatório Vendas. Simples assim. Toda a complexidade dos joins, dos filtros, fica escondida lá dentro da view. O acesso aos dados fica limpo, direto e, principalmente, padronizado para todo mundo da equipe. E os benefícios vão muito além da simplicidade. Com views, a gente pode, por exemplo, dar acesso só a algumas colunas específicas, o que aumenta muito a segurança. A gente também garante que todo mundo use a mesma lógica para um cálculo, padronizando a informação. E se a regra do relatório mudar? A gente altera em um único lugar, na view, fica muito mais fácil de manter. Certo, as views arrumam a fachada do nosso banco. Elas simplificam o acesso. Agora a gente vai para a fundação, para a estrutura. A normalização é o processo que organiza os dados lá dentro, garantindo que eles sejam íntegros e consistentes. É o alicerce de tudo. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Repara que a cliente Ana aparece 2 vezes. Agora imagina o que acontece se ela se mudar. A gente teria que atualizar o endereço dela em todas as linhas onde ela aparece. E se a gente esquecer de uma? Pronto, acabamos de criar uma inconsistência nos dados. Isso se chama redundância e é um veneno para a integridade de qualquer banco. E é justamente para evitar esse tipo de problema que existe a normalização. O princípio é bem simples, na verdade. Cada pedaço de informação deve morar em um e apenas um lugar. É o processo de quebrar tabelas grandes e repetitivas em tabelas menores, mais organizadas e conectadas. Esse processo segue umas regras bem claras, que são as formas normais. A primeira forma normal garante que não tenha valores múltiplos numa célula só. A segunda exige que todos os dados de uma linha dependam da chave primária completa. E a terceira elimina dependências entre colunas que não são a chave. Cada passo que a gente dá deixa o nosso banco mais robusto e livre de anomalias. No fim das contas, normalizar o banco de dados é derrotar 2 grandes vilões de uma vez só. O primeiro é a redundância, que nos faz economizar espaço e evitar retrabalho. E o segundo é a inconsistência, que garante que uma informação, quando muda, muda em um único lugar. Isso torna o banco de dados não só mais confiável, mas também mais performático.
Beleza, agora que a gente entendeu as duas ferramentas separadas, vamos ver a beleza da coisa, a sinergia perfeita. Como a normalização, que é a estrutura, e as views, que são o acesso, trabalham juntas para criar um banco de dados que é simplesmente ideal. E a combinação é elegante. A normalização quebra tudo em pecinhas pequenas e super organizadas, como se fossem blocos de Lego. As views, então, vêm e pegam esses blocos para construir exatamente a estrutura que a gente precisa ver naquele momento, sem bagunçar a organização original das peças. Uma separa para organizar, a outra une para dar sentido. E isso nos leva ao ponto principal de toda essa conversa. Dominar views e normalização não é só sobre decorar comandos SQL. É sobre uma mudança de mentalidade. É começar a pensar como um arquiteto, projetando sistemas de dados que são eficientes, escaláveis e principalmente fáceis de manter no futuro. E essa analogia é simplesmente perfeita. Um bom banco de dados, assim como um bom prédio, tem uma base sólida. Ele pode crescer, pode ser reformado, pode ganhar novos andares, mas a estrutura fundamental continua ali, intacta, suportando tudo sem risco de desmoronar. E a boa notícia é que as ferramentas para construir essa base agora estão ao alcance de quem quiser. Com o que a gente viu hoje, já dá para começar a aplicar esses princípios de design profissional nos próprios projetos e, com certeza, elevar muito a qualidade do trabalho. E se esse conteúdo ajudou a clarear um pouco esses conceitos, poxa, considere deixar um like e compartilhar com quem precisa ver isso também. É esse engajamento que nos motiva de verdade a continuar criando mais material de qualidade por aqui. E por falar em criar mais, a gente quer saber qual é o próximo labirinto que a gente deveria desvendar junto. Deixe uma sugestão de tema para o próximo material aqui nos comentários. A gente lê tudo. Para fechar, uma última pergunta. A gente está pensando em ir ainda mais fundo em alguns tópicos, talvez com uma área de membros exclusiva. E a opinião de quem nos acompanha é super importante. O que seria um valor justo por um conteúdo ainda mais aprofundado? Deixa a ideia nos comentários, tá bom? A opinião de vocês é muito valiosa pra gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!